Olá, meu nome é André Andriolo, estamos começando hoje a nossa primeira reunião do estudo do Novo Testamento, que a gente está chamando de Decifrando o Novo Testamento com a visão espírita. Nós vamos começar hoje com o período intertestamentário, quer dizer, antes da chegada do Messias. O que aconteceu antes da chegada do Messias e esse silêncio, né? Houve um silêncio aí de 400 anos entre o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento. Então, esclarecendo, como a gente sempre faz, né, esse estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Ressalto que não tenho nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa com qualquer outra religião. Então, assim, tudo que a gente fala aqui, a gente está falando na visão espírita. E mesmo dentro da visão espírita, podem ter pessoas que têm opiniões diferentes. A gente respeita todas. Tá? Então, a gente quer continuar assim. O motivo de eu querer fazer esse estudo, de eu propor esse estudo, e a maneira como eu estou propondo ele, é porque já existem vários estudos sobre os 4 evangelhos. Então, tem estudo abordando o Jesus histórico, por exemplo. Tem um cara chamado Will Durant, que foi muito famoso, um historiador do século XX. Ele tem 2 livros enormes sobre o Jesus histórico. Então, ele estudou lá todas as evidências arqueológicas. Então, tem muita evidência arqueológica da estada de Jesus aqui na Terra. Então, ele trabalha em cima disso e faz um trabalho sobre o Jesus histórico, obviamente usando a Bíblia e os escritos que existem aí, os chamados apócrifos, e históricos que existem por aí no planeta Terra. Outros estudos trabalham somente os atos de Jesus. Falam muito, né, sobre os atos, vou falar também dos milagres e as curas. Só exaltam o que Jesus fez e os milagres e as curas que ele fez, sem se importar com o ensino moral. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foca muito no ensino moral. Né? O que eu estou com vontade de fazer, o que eu quero fazer, o que eu estou propondo fazer? É fazer esse estudo de uma forma cronológica, abordando esses 4 aspectos simultaneamente. O Jesus histórico, os atos de Jesus, os milagres e as curas e o ensino moral. Então, por que eu falo nisso? Normalmente os estudos são assim, vamos estudar o Evangelho de Mateus. E aí o pessoal pega o Evangelho de Mateus e vai de cabo a rabo. Depois vai Marcos, depois vai Lucas, depois vai João. Né? O que nós vamos fazer, o que eu estou querendo fazer é pegar na ordem cronológica. Então, nós vamos, por exemplo, agora, a gente vai começar com Lucas, depois nós vamos para João, depois nós vamos para Mateus, depois para Marcos, depois para Lucas. Porque essa história, né, ela se desenvolve, ela é relatada de maneira diferente dos evangelhos, cronologicamente falando. E a gente vai ter que ir andando aí, por aí, navegando nos 4 evangelhos, para ir seguindo cronologicamente e abordando todos esses aspectos aqui, tá? Sempre com a visão espírita. As Bíblias, né? Eu uso essas 4 Bíblias aí. A Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia católica. Eu gosto dela porque o tradutor dela tem vários, é uma Bíblia de estudo. Ele tem muitos comentários, né? E os comentários aqui que são legais, não é nem a tradução, são os comentários, são excelentes os comentários que ele faz sobre as passagens. Então, é muito interessante a gente estudar isso aí. A Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu uso como texto. Toda vez que eu buscar um texto, eu vou buscar um texto da Bíblia de Jerusalém, que é a melhor tradução, e ela também é católica. E também vou usar essa Bíblia, que é a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, uma Bíblia de estudo. Ela tem muitos gráficos, eu gosto muito, tem muitos gráficos, tem comentários também. Mas essa é uma Bíblia protestante, evangélica, né? Então ela tem esse foco aqui. E tem também um site chamado Logos, que é um software de Bíblia online. E aqui eu puxo a Bíblia do João Ferreira de Almeida, da tradução João Ferreira de Almeida. Ela vem em português, eu pego algumas outras traduções, outras versões em inglês,
e fala tem algumas situações ali que ela traz as versões do grego e do aramaico, para a gente poder comparar. Vou usar como fonte de pesquisas não espíritas esse manual bíblico, tem o do MacArthur e tem o do Haley. A minha versão do Haley ela é mais antiga, então tem uma capa diferente. É esse aqui. O do MacArthur eu tenho essa mesma versão, e o dicionário bíblico também tenho essa mesma versão aí. Apesar desse dicionário bíblico também está lá naquele Logos. E vou usar fontes espíritas. Coloquei aqui, por exemplo, né, as obras básicas, o estudo avançado, o estudo aprofundado da doutrina espírita, que são essas apostilas aqui, que o pessoal... Deixa eu botar aqui uma canetinha. Essas apostilas aqui, que lá no Kardec nós estamos estudando, nós estamos agora no livro 4, né? Não é isso? O livro 3, livro 4, né? E vou usar também esses livros aqui, chamado Estudo do Evangelho Redivivo, que a FEB está publicando. Ela só tem 5 ainda, mas são programados, se não me engano, 8 livros. Então, ele é uma introdução a Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros aqui seguem Haroldo Dutra e Severino Celestino, muito forte, e Emmanuel. Aqueles livros que foram feitos, aquela compilação das obras de Emmanuel, chamado Evangelho de Emmanuel, tem muita coisa aqui. E vou usar outras fontes espíritas, como a Caminho da Luz. Hoje, por exemplo, nós vamos usar também o Universo e Vida. E outras fontes, que existem várias fontes, Kai Barchutel, vamos usar Pastorino. Então, nós vamos usar várias fontes espíritas para a gente fazer o nosso estudo, tá? Bom, o nosso assunto de hoje é o período entre os testamentos. Quais são os objetivos? Primeiro, explicar o que é período intertestamentário, ou período entre testamentos. Dar uma ideia dessa cronologia do período, do que aconteceu na história nesse período. Compreender as principais influências culturais e religiosas desse período. E a preparação no plano espiritual. Por que isso aqui é importante? Porque essa parte da cronologia, essa parte do que aconteceu, né, com o povo hebreu nesse período entre os testamentos, ele é muito importante para a gente entender o ambiente em que Jesus estava. Porque Jesus chega na Palestina num ambiente político, religioso, cultural, peculiar da época. E a gente só vai conseguir entender muitas coisas que aconteceram dos atos de Jesus, das coisas que ele falava, dos exemplos que ele dava, né? Se a gente sem entender esses períodos, a gente não consegue entender direito. Tá? Então, o que é o período intertestamentário? O último livro da Bíblia é Malaquias. Depois vem Mateus. Entre o último livro e o Novo Testamento tem 400 anos, que é chamado 400 anos sem uma revelação profética. Existem os livros de Macabeus, que são um relato de uma revolta, que é importante, muito importante para o período de Jesus. Então, existe o livro de Esdras e Neemias, que também falam um pouco sobre isso. Mas não existem revelações proféticas entre Malaquias e Mateus. Então, se você pegar uma linha do tempo, de 600 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo, no ano 600 até 536, Israel foi dominada pela Babilônia. Nabucodonosor e tal. Daniel, isso está lá no Daniel, né, no livro Daniel, que a gente estudou. Depois veio o domínio da Pérsia, também está lá em Daniel, né, o rei Xerxes, Antaxerxes e tal. Então, o reino de Israel
na época da Babilônia, se dividiu, estava dividido entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, Judá, o reino do norte, Israel. Israel ficava com 10 tribos e Judá com 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A capital do reino do norte era Samaria e a capital do reino do sul, Jerusalém. E esses dois reinos, né, também brigavam entre si. E uma das implicações disso é, por exemplo, a história do samaritano, né? Porque na época de Jesus, os judeus não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos, eu estou adiantando até um texto que eu botei mais na frente, mas os samaritanos gostavam, eles só seguiam o Pentateuco de Moisés, não tinham as outras obras, né? Os profetas, os reis, não tinha nada disso, não tinha Davi, não tinha Salomão. Eles só aceitavam como revelação o Pentateuco mosaico. E o pessoal de Judá já aceitava a Bíblia inteira, né? Todo o Talmud. Bom, depois da dominação da Pérsia, Alexandre o Grande conquistou aquela região, né? Foi um domínio pequeno, de 332 a 223. Ele morreu cedo, ele conquistou com 20 e poucos anos e morreu também com 20 e poucos anos. Então, depois que ele morreu, os seus generais dividiram o mundo. Então, a parte ali de Israel ficou com Ptolomeu. Depois apareceu o Antíoco, são os Seleucidas, que também eram gregos. E aí houve a revolta dos Macabeus. Isso está lá no livro que só tem na Bíblia católica, Macabeus 1 e 2. Tinha um Macabeu chamado Judas Macabeu, da família Macabeu, e ele então se rebelou contra esse rei Antíoco, que aprontou para caramba. E depois, em 63 a.C., Roma veio e dominou de novo. Na revolta dos Macabeus, o Israel ficou independente. Então, houve esse silêncio profético aí. O que aconteceu? Com aquele domínio persa e com o domínio grego, principalmente com o domínio grego, começou a haver uma helenização, esse é o termo que se usa, da cultura judaica. E eles começaram, muitos judeus não falavam, nem escreviam aramaico, nem hebraico. Aramaico e hebraico são línguas muito parecidas. Então, eles produziram, então, os judeus helenizados produziram uma tradução do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, né, que seria a tradução de 72. 72 doutores da lei se reuniram e traduziram a Antigo Testamento para o grego. Então, isso aí ficou a Septuaginta e ela veio até hoje. Até hoje a gente usa o Antigo Testamento que nós temos vem dessa versão aí. O objetivo dessa tradução era colocar estruturas em língua que os judeus da dispersão da diáspora, que começou com o exílio do assírio ou babilônico, já não falavam mais hebraico. Então, assim, a cultura hebraica, judia, né, israelita, estava se perdendo. Então, eles traduziram isso. É como se fizesse uma tradução hoje em dia, em vez de ser grego, seria o inglês, para uma língua comum. Então, a Septuaginta, né, ela apareceu mais ou menos aqui, né, nessa época aqui, 250 a.C., durante o reinado aí a gerência desse Ptolomeu aí. Bom, esse Antíoco Epifânio IV, que é Seleucida, ele aprontou muito. Ele chegou a construir uma estátua de Zeus e botar dentro do templo de Jerusalém e ainda por cima sacrificou um porco. Imagina o que era isso para os judeus. Porco era um animal impuro, lembra que a gente viu lá no Levítico, no capítulo 11, né? Os bichos que têm o casco fendido não são puros. Então, ele
o cara foi lá e sacrificou um porco dentro do templo de Jerusalém. Então o pessoal ficou muito feliz com ele. Então, essa revolta contra ele foi a revolta dos Macabeus, que resultou na independência de Judá, em 142 a.C., que foi ali o período dos Macabeus. Aí veio Roma, em 63 a.C., que acabou com a festa. Os romanos invadiram e tomaram o controle. Então, o general Pompeu tomou Jerusalém depois de um cerco de 3 meses. Matou todos os sacerdotes e entrou no lugar santo dos santos do templo, e que era outro lugar sagrado, né? Então, iniciando esse período terrível aí de dominação romana. Na época, né, esse mapa aí mostra bem o domínio, né, romano, né? Roma dominou o mundo conhecido, né? Ó, Gália, França, né? Espanha, a Britânia, que é a Inglaterra, Itália, Macedônia, Grécia, né? Aí. Ásia, que aqui é Éfeso, Turquia, Síria, Egito, o norte da África, Líbia, Marrocos, tudo isso ficou na mão dos romanos, né? Eu até achava que a Alemanha também tinha sido conquistada, mas aqui nesse mapa não está mostrando. Bom, então, Roma. Mas aí como é que era a organização política? Antes da gente entrar nessa organização política, eu sempre falei, quando a gente começou a estudar o Antigo Testamento, a gente falou muito sobre a tradição oral. As histórias do Antigo Testamento, elas inicialmente foram passadas de forma oral. A tradição oral é que foi trazendo o que acontecia. Isso é uma coisa interessante, porque naquela época, né, não era comum a pessoa escrever um livro, a pessoa falava, os outros é que escreviam para ela. Jesus falava. Na Grécia, por exemplo, Sócrates também não escreveu nada. Ele falava e o pessoal anotava. Então, assim, existe esse negócio da tradição oral. E com essa tradição oral, o pessoal escrevia os rolos. Existiam os rolos com os papiros onde os escribas, vamos falar assim, os copistas, vou chamar de copista, vou chamar de escriba não, os copistas copiavam todo o texto para aqueles rolos. E esses rolos eles eram lidos nas sinagogas. Como é que funcionava? Chegava cada dia, ou cada festa, existia um texto a ser lido. Então, eles abriam ali o rolo, abriam o rolo assim, ó, né? Escolhiam uma passagem e iam. Então, para ler isso aí, também tem um instrumento certo para fazer, tem tipo uma canetinha que vai guiando, de prata. Bom, então isso era um rolo. Mas também existia, na época de Jesus, um negócio chamado o códice. O que era o códice? Eles pegavam folhas soltas e amarravam, costuravam elas no formato de um livro. Então, na época de Jesus, já existiam os manuscritos que eram amarrados, botava uma capa de couro de um lado, uma capa de couro do outro, e botava aquelas folhas todas ali, e elas eram costuradas. Então, no formatinho de livro. Quem viu o seriado do The Chosen, né? Aparece várias vezes lá um códex. O Mateus ele escreve numa folha solta e às vezes ele escreve num caderninho, que é um códex. Né? E outra coisa que eu queria passar para vocês, vocês já devem ter ouvido falar muito na Vulgata. O que é a Vulgata? A Vulgata é uma versão, uma transcrição latina da Bíblia que foi encomendada a São Jerônimo, que ele compilou os 27 livros que compõem o Novo Testamento, que é chamado de cânone. O cânone do Novo Testamento são 27 livros. E quem compilou isso foi o
o São Jerônimo, e existe versões bem antigas dessa Vulgata. A mais antiga fica no Museu Britânico, ela é chamada de Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. É uma versão Aleph, quer dizer, a primeira versão, é a versão mais velha, que foi escrita no século IV, 300 e pouco, na época que o São Jerônimo selecionou mesmo a Vulgata, né? E ele fez essa tradução para o latim, que era a língua vulgar na época, a mesma ideia da Septuaginta, né? Que na época da Septuaginta, a língua mais falada naquela região do mundo era o grego, e na época do São Jerônimo era o latim. Por isso que ela está em latim. Então, a Bíblia mais antiga ela está em latim. Bom, como é que era a organização política e religiosa de Israel na época de Jesus? Grupos religiosos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no início, na introdução, tem na internet, se procurar na Wikipedia, no manual bíblico, no dicionário, todos esses lugares têm essas descrições aqui. Quem são, primeiro, samaritanos? Eu já até dei a dica, né? Adiantei, né? Os samaritanos eram aqueles das 10 tribos de Israel, que do Reino do Norte, capital era Samaria, eles não aceitavam os outros livros do Antigo Testamento, do Talmud, eles só aceitavam o Pentateuco mosaico. E esses que tinham as leis de Moisés. E eles brigavam muito sempre teve muitas guerras com o Reino do Sul. Então, eles eram odiados, eles se odiavam mutuamente, os samaritanos e o pessoal de Jerusalém. Tá? Por isso que Jesus usa muito o exemplo do samaritano. Né? Bom, os publicanos. Quem eram os publicanos? Antes dos publicanos é o seguinte, quando Roma invadiu, a primeira coisa que Roma fez, né, Roma fez as estradas, fez poço, melhorias, mas cobrava imposto. E o judeu não aceitava pagar imposto. Não gostava de pagar imposto. Mas como que o governo de Roma fez? Ele pegou judeus, israelitas, para serem os seus representantes e cobrarem o imposto do próprio povo para entregar para os romanos. E dava uma boa porção para isso, para eles. Então, o cobrador de imposto, que era o publicano, ele cobrava o imposto e tirava uma parte para ele, legalmente. E ilegalmente, obviamente, né? Mas Roma não se importava, porque ela queria pegar dinheiro, desde que ela recebesse a cota que ela queria. Então, eles eram muito odiados, vou falar assim. Imagina, Jesus chega, traz Mateus para ser um dos discípulos. Mateus era um publicano. Mateus era um cobrador de impostos. Imagina a raiva que o pessoal tinha do publicano, e Jesus vai e escolhe um discípulo publicano, que foi um dos caras que escreveu um dos evangelhos. Bom, e aí, além desses publicanos, os publicanos também contratavam uns caras chamados os portageiros. Esses portageiros eram os cobradores de impostos que ficavam na porta das cidades. Então, quando você chegava na cidade, tinha que pagar um pedágio. Então, quem cobrava o pedágio eram esses portageiros. E quem cobrava os impostos depois da tua produção, da tua venda, do teu comércio, eram os publicanos. Então, eles tinham um sistema que era odiado. Muito parecido hoje em dia. A gente também não gosta de pagar imposto. Quem gosta de pagar pedágio? Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. Mas esse sistema existia lá naquela época de Jesus. E os judeus, acho que eles não se importavam nem de pagar o imposto, se importavam em pagar o imposto para Roma, que não era, o dinheiro não ficava com eles. Né? Bom,
Outro grupo, né, são os fariseus. Os fariseus são muito famosos, todo mundo fala em fariseu, né? Então, eu gostava que, quando eu estudava na UCP, na Universidade Católica de Petrópolis, os padres davam aula e tinha um padre lá que a gente gostava muito, muito amoroso, todo mundo gostava dele, Padre Aguiar, e ele brincava com a gente. Quando a gente fazia alguma coisa errada, ele chamava a gente de fariseu, de publicano, né? Ele xingava a gente assim. Então, seu fariseu, seu publicano. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram um grupo religioso que tomava conta das tradições judaicas. Eles estudavam, eram doutores da lei também, mas eles tinham era uma organização política também, era um partido político, e era os que dominavam a religião e também ditavam as regras culturais. Então, quando alguém tem, segundo a lei de Moisés, se você pecou, você tem que fazer um sacrifício. Aí tem que levar, sei lá, um cordeiro imaculado. Quem fazia essa avaliação era um fariseu. Quem fazia os sacrifícios eram os fariseus. O sumo sacerdote era um dos fariseus. Então, e os fariseus, eles eram muito observadores das práticas exteriores. O negócio deles eram as tradições. Não pode trabalhar no sábado. Não pode curar no sábado. Não pode colher no sábado. Não pode comer no sábado. E isso era tido de uma maneira muito séria, como se fosse era a palavra de Deus e não podia mudar. E eles tinham essa rigidez, né? Eles não aceitavam inovação, eles eram muito preocupados com esses costumes, com essas regras, com essas leis, eram os guardiões da lei, os doutores da lei. Né? Eles tinham muita influência no povo, o povo olhava para eles como homens santos. Então, eram os fariseus, né? Eles andavam devagar, com aquelas roupas, tinha um padrão de roupa, faziam orações, né, longas, né, resolviam disputas, eram juízes também, além de políticos, né, exerciam poder judiciário. Então, eles eram muito poderosos. Muito, 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 muito poderosos. Tem os escribas. Os escribas eram as pessoas que ficavam dentro das sinagogas e que anotavam tudo. E que também copiavam, faziam cópias os escribas ou os copistas, né? dos textos, né? Dos textos do Antigo Testamento. Agora, também existiam os saduceus, que eram um outro tipo de partido, vamos falar assim. Os saduceus também eram religiosos. Né? Eles vou falar assim, eles também eram doutores da lei, mas eles não tinham o mesmo poder dos fariseus. Eles faziam, eles tinham seus templos, quer dizer, os mesmos templos, né, mas eles faziam seguiam todas as regras, mas eles não tinham o poder de fazer sacrifício, de ser sacerdote, sumo sacerdote e tal. Mas eles tinham muito, muito, muito poder político. Né? Então, os saduceus eles seguiam, deixa eu ler aqui, Sadoc, que era o seu fundador. E eles eram uma oposição aos fariseus. Mas, no fundo, eles eram muito parecidos com os fariseus. E os escribas, muitos dos escribas eram saduceus. Tá? Então, aí, quando Jesus mistura várias vezes escriba e saduceu e fariseu, ele mistura todo mundo junto ali, quando ele critica. Bom, os essênios. Os essênios são uma seita judaica. Eles foram fundados 150 anos antes de Cristo. Acredita-se que eles atribui-se a eles a ideia da reencarnação, que eles seguiam a ideia da reencarnação, que eles acreditavam em que teria que fazer amor ao próximo como a si mesmo,
várias das máximas de Jesus, os essênios já praticavam. Como é que o pessoal afirma isso? Porque lá no Mar Morto foram achados uns pedaços de pergaminho, eu não sei pronunciar, Quiram. E nesse lugar, nesses pergaminhos, existiam algumas passagens dos essênios, e eles pregando coisas muito parecidas com as coisas que Jesus pregava. E eles combatiam os fariseus e os saduceus, porque eles estavam focados nas práticas externas e os essênios não. Né? Eles viviam no mosteiro, viviam em celibato também, e eles tinham essa ideia, passava essa ideia de brandura, de caridade, de amizade e tal. André, esses essênios são aqueles que a gente vê muitas vezes em algum texto, que eles são chamados de iniciados? Iniciados? Não sei. Não sei. Daquela cultura de um grupo que só falava aramaico também, da mesma forma que Jesus falava. Eu me lembro que eu vi alguma coisa, por isso que eu estou te perguntando. Depois eu vou pesquisar mais. Não, eles já trabalhavam com a comunhão de bens, eles eram tipo Francisco de Assis, né? Davam tudo, não tinham bens materiais, eram o oposto do que os fariseus e saduceus tinham. E eram os propositores aí políticos também dessa história. Sinagoga. O que é uma sinagoga? Na época de Jesus, existia o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém ficava em Jerusalém. Nas outras cidades existiam, vamos falar assim, filiais, que eram a sinagoga. Na sinagoga é onde os fariseus e os saduceus se reuniam para fazer as cerimônias do culto, para seguir os rituais hebraicos. Então, no Templo de Jerusalém, todo ano os judeus todos tinham que ir para Jerusalém para a festa do tabernáculo, né, para a festa das tendas. Todo ano eles tinham que ir uma vez para lá na época da Páscoa. Durante o resto do ano, tudo era acontecer nas sinagogas. E nas sinagogas existia um doutor da lei para cada sinagoga, tinha lá tipo um bispo, vamos falar assim, e ele então conduzia o culto. E nas sinagogas ficavam os rolos com as escrituras, que esses doutores da lei liam para o povo e explicavam. Né? E nessas sinagogas também eles faziam os sacrifícios. Então eles precisavam. Então existia um comércio em volta disso. Por exemplo, para sacrificar um bezerro tem que ter o óleo, o azeite. Então o azeite tem que ser um azeite feito da maneira X, Y, Z, que está lá no Deuteronômio. Então existia um grupo de pessoas, existia um comércio, né? Alguém tinha que produzir esse óleo. Então o óleo era produzido assim. Os pastores tinham que cuidavam das ovelhinhas para serem bonitinhas, para poder vender para o cara, comprar para oferecer como sacrifício. Então existia todo esse comércio ali em volta das sinagogas. Por isso que Jesus, quando chega no templo de Jerusalém, né, ele entra no templo, vê aqueles mercadores do templo, porque era isso que era comercializado em volta do templo. Né? Porque para performar todos aqueles sacrifícios, aqueles rituais, eram necessários que houvessem provedores desse material. É como você chegar na igreja, no dia de alguma evento na igreja, ter alguém lá na porta vendendo vela. Né? Aproveita da situação para vender o seu produto ali na porta. Então, assim, a sinagoga funcionava assim. O sinédrio também é muito falado, né, na história de Jesus, né, nos fatos dos fatos históricos. O sinédrio era tipo um tribunal. No sinédrio estavam os sacerdotes de nível mais alto. Chegou mais alguém aqui.
Bom, no Sinédrio ficavam essas pessoas, né, esses sacerdotes de nível mais alto, que eles julgavam, eles discutiam, eles faziam moções, e eles é que definiam as penas, eles é que definiam as correções de tudo que acontecia de errado. E também existia ali processos, tipo advogados, juízes e tal, no Sinédrio. O Talmud acho que eu vou até ler aqui. O Talmud é a lei toda, todo o Antigo Testamento, todas as leis juntas. Aramaico e hebraico era a língua que Jesus falava. Diáspora, também vocês devem pegar esse texto de vez em quando aí. Diáspora é quando a dispersão do povo hebreu, quando houve a invasão da Babilônia e da Assíria, e o povo se dispersou por aí. E os zelotes. O que são os zelotes? O zelote lembra zelo. Os zelotes eram um grupo político que existia na época de Jesus, que se revoltou contra Roma. E eles faziam, como é que fala assim, oposição armada a Roma. Né? Então, Simão, o zelote, se atribui que um dos 12, né, apóstolos, ele seria um zelote, ele seria um daqueles homens que faziam uma resistência armada contra Roma. Tá? Bom, isso era, então, o ambiente político, social, religioso da época que Jesus veio para a Terra. No plano espiritual, né, na Univa Caminho da Luz, Emmanuel fala para a gente assim, num capítulo chamado Na Véspera do Senhor. Se movimentam as entidades angélicas do sistema na proximidade da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens com a exemplificação perfeita do amor. Então, vamos lá. Nesse livro aqui, né, já está aí, Universo e Vida, o Espírito Áureo, no capítulo 6, ele fala de 500 anos de preparação. É um capítulo que vale muito a pena ler. Então, ele fala assim, evidencia-se com nítida clareza a ação do governo espiritual no mundo, num gigantesco esforço de preparação para o já próximo aparecimento do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Providências de vulto são tomadas para a unificação dos povos. Grandes luminares do plano maior são enviados à crosta planetária ininterruptamente durante 5 séculos. Essa ideia de unificação dos povos, né, se você pensar bem, quando Alexandre o Grande conquista, né, o mundo, fala assim, é como se unisse o mundo todo. Mas se perdeu, né? Usou muita violência, matou um monte de gente e tal. Depois, Roma, a mesma coisa. Roma também veio, né, com essa missão de juntar o mundo inteiro, preparando para que a mensagem do Cristo pudesse ser divulgada. Imagina o Cristo vindo na situação em que ninguém falava, na situação da Torre de Babel. Né? Cada um com a sua língua. Precisava haver uma facilitação dessa mensagem. Então, primeiro veio com o grego, depois veio com o latim. Então, foi assim, o Áureo continua, que a humanidade recebeu sucessivamente, dentre outras, as visitas luminosas inspiradoras de Elias, que é um profeta, Amós, profeta, Oséias, profeta, Jeremias, profeta, Lao Tse, profeta, Confúcio, profeta, Buda, profeta, Tales de Mileto, posso chamar de profeta ou de filósofo, Pitágoras, Péricles, Ésquilo, Anaxágoras, não sei falar isso, Hipócrates, Heródoto, Sócrates e Aristóteles, faltou Platão. Então, esses caras foram todos enviados antes para preparar, em forma de preparação.
Alexandre, então, funda um império gigante, né, que vai desde o Egito até a Índia. Olha só, do Egito até a Índia, foi maior do que Roma, universalizando os avanços e belezas da cultura grega, estabelecendo preciosos liames, quer dizer, preciosos links, cordas, né, conexões de comunicação entre os povos diversos e distantes. Então, isso ajuda a divulgação da palavra de Jesus. E aí, no capítulo 7, ele fala do Filho do Homem. Ele vai falar dos espíritos sublimes. Espíritos sublimes, de imensa superioridade evolutiva, que só encarnam na Terra em raras e altíssimas missões de singularíssima importância para a evolução da humanidade. Para que Jesus viesse, né, para ele poder estar encarnado, precisou vir espíritos de altíssimo grau, que pudessem dar apoio para Jesus. Por exemplo, maior deles, Maria. Maria, Mãe Santíssima. Foi o mais evoluído depois de Jesus que já veio aqui na Terra. Né? Além dela, por exemplo, Zacarias, Isabel, João Batista, José, os apóstolos. Esses espíritos todos, né, são espíritos elevadíssimos, porque eles não questionaram. Né? Zacarias até questiona, né? Zacarias, quando fala que ele já está velho, que vai receber o João Batista, né? Ele fala, não dá não, e fica mudo. Só vai falar na hora que vai batizar o filho, né? Então, no João Batista. Eram espíritos que vieram em missões especialíssimas para fazer com que deixar esse caminho para Jesus. E vários espíritos encarnaram ali naquela época em missão muito importante, missões de altíssimo nível para poder permitir a vinda do Cristo aqui. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 11, Roma, ele fala aí. O Áureo falou da Grécia, né? Do Alexandre o Grande. E aí Emmanuel fala de Roma. Roma assumia as mais pesadas responsabilidades, os mais penosos débitos diante da justiça divina. Porque o objetivo, né, era fazer com que Roma unisse também o povo, igual o Alexandre o Grande, para poder transmitir a ideia de Jesus. Mas eles se perderam. Aí Cristo reúne as assembleias de seus emissários e fala com eles, a Terra não pode perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. Atenas trouxe, né, os gregos trouxeram a filosofia, a sabedoria, e Roma trouxe a ideia de família, trouxe a ideia de organização, né, apesar de ser muito bélica, mas trouxe a ideia de Senado, democracia, trouxe uma grande evolução política e também material para o planeta. E o Cristo falou, não dá para perder isso. Então, o Emmanuel fala, é então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens. Eu li umas 20 vezes esse texto. Controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Controlando a liberdade com exemplificação perfeita do amor. Porque ninguém pode controlar, ninguém consegue controlar o outro com a força, somente com amor. O exemplo do amor. Então, esse era, né, o objetivo do Cristo. Trazer uma lição que pudesse libertar a gente, né, com o exemplo do amor dele. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores.
os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Então está falando de Maria, já falei Maria, Maria, José, Isabel, Zacarias, João, os apóstolos, né? Aqueles outros que vêm, né? Alguns vêm até para serem curados, vêm com uma doença grave para serem curados, para serem exemplo, né? Então, assim, essa vinda de Jesus para a Terra veio, não só ele, veio uma galera junto aí. Então, o Emmanuel continua. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E, quando reinava Augusto, César Augusto, né, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E, enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, a noite santa. Essa noite aí, né? Essa é a noite santa. Então, quando nós vamos estudar na semana que vem já o nascimento de Jesus, mas essa preparação espiritual, né, da vinda do Mestre, imagina só, naquela época, uma menina de 14 anos, grávida, casada com um homem mais velho, numa comunidade, né, religiosa, costumes severos. Que situação é essa? Né? Engravida e não é dele. Por isso, é muita fé. Né? Muita fé, ou já sabia. Né? Então, esses espíritos aí todos, né, que vieram, todas essas coisas que aconteceram, a gente vai ver, estava tudo armadinho, tudo preparadinho, desde lá de trás, desde as previsões de, né, Isaías. Lembra quem estudou Isaías ano passado? Todas aquelas profecias de Isaías, tudo aquilo vai sendo cumprido. Até Malaquias, a última frase de Malaquias, ele diz, o Messias vem. Né? A última texto do Antigo Testamento. O Messias está vindo aí. A entrada triunfal do Mestre, de Jesus no lombo de um jumento, todas essas coisas aqui aconteceram, mais marcantes, a própria crucificação, foram previstas lá atrás. O nascimento de uma virgem, nós já vimos isso aí. Tudo isso já foi previsto lá por Isaías e Jeremias. E aí Jesus vem cumprindo uma a uma todas aquelas profecias. E trouxe para a gente o Espírito que encarna, não escreve nada, um homem só, que mudou a história do mundo. A história do mundo se dividiu entre antes dele e depois dele. Até hoje. Né? O que é engraçado é que mesmo aqueles que não aceitam a vinda de Jesus seguem o calendário, não é? O calendário cristão. Porque a força do Cristo é tão grande que mudou o mundo para sempre. Né? E a gente vive nesse mundo aí. Tá bom, gente? Tudo certinho? 9 horas. Fala, Simone. Ah, quer falar não. Então, olha só, para a semana que vem, eu vou pedir para vocês, vamos estudar, ler lá, Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17, Lucas, capítulo 1 todo, e João, capítulo 1, versículo 1 a 18. Vai ser basicamente o que a gente vai falar. A gente deve falar mais coisas, mas acho que isso aí já dá bastante pano para manga para a gente discutir. Tá?
Espero que vocês tenham gostado